conhecedor da Bíblia, né? Eu já sei disso. E lá na história de Sansão, qual que era a recomendação para a mãe de Sansão? Que ela devia ter uma alimentação saudável. Certo. Você deve ter estudado isso melhor do que eu. Mas a minha experiência também é interessante porque a alimentação saudável, ela não tem época nem período. E a mulher grávida, ela precisa sim de ter uma alimentação muito correta. Mas é sempre bom a gente frisar que o estado de gestação é um estado especial. E o acompanhamento com o nutricionista, o acompanhamento com o médico, né, especialista, é sempre muito importante, porque ali ele vai detectar, né, Douglas, a ausência de algum hormônio ou de alguma vitamina, que às vezes é uma necessidade especial para a pessoa. Então, o cuidado, né, Douglas, especial, individual, deve ser mantido. A gestação é um momento mágico, né? Que a gente está falando de uma próxima vida que está vindo. Então, todo cuidado é importante. Por isso que a gestante ela é muito suscetível, a vizinha falou isso, a tia falou aquilo, a sogra às vezes interfere muito, né? Está muito suscetível a essas influências. Procura o profissional. E os desejos? A gente tem os desejos mirabolantes, que ninguém sabe de onde vem aquilo. Que vontade tudo, né? de comer uma abóbora, é isso? Uma melancia. Antes fosse uma abóbora ou uma melancia, né? Ó, Douglas, e tem uma coisa interessante, tem várias pessoas aqui perguntando, a gente falou agora há pouco de diabetes, a preocupação com diabetes, e tem várias pessoas perguntando qual é a fruta que ajudaria, e alguém sugeriu maracujá. Tem alguma ligação, maracujá e diabetes? Ou combate? Sim, o maracujá ele tem especificamente uma substância aí na casca dele que vai ajudar. A gente já vai falar dessa substância específica, mas a gente, por exemplo, a maçã, na casca da maçã a gente tem uma substância, pectina, é uma fibra solúvel. No intestino, ele ajuda a retardar a absorção de glicose, de açúcar pelo corpo. Então aquele pico, açúcar no sangue que ia subir de uma vez só, ele sobe um pouco mais devagar. Então isso é bom. As frutas, principalmente com casca, os produtos integrais, eles têm esse benefício em relação ao diabetes. Olha, eu posso abrir em qualquer página, abrir agora aqui assim espontaneamente, por exemplo. O livro aqui está falando de catarro, expectoração, essas coisas. Tem alguma fruta que vai ajudar? Olha, nós temos muitas frutas que são chamadas expectorantes, né, que ajudam na expectoração. Por exemplo, aí na sua página eu estou vendo que tem o kiwi, né, tem o abacaxi. Abacaxi, o abacaxi é bastante interessante, Dalcides, porque ele contém bromelina. E essa substância, juntamente com o mel, né, nós podemos até ensinar depois como fazer um xarope expectorante, que ele é excelente para as pessoas que estão, às vezes, com aquele muco preso, né, tem uma dificuldade. E as frutas, de uma maneira geral, é muito interessante as pessoas utilizarem no seu consumo diário, na sua alimentação diária, para já prevenir também o acúmulo, né? Prevenção. Prevenção. Vamos para mais uma pergunta das pessoas nas ruas. Quem é atleta e faz exercício físico, necessita de uma alimentação saudável, especial? Necessita de uma alimentação especial? Opa! É mesmo? Alimentação saudável todo mundo precisa, né? Quando ele falou especial. Quando a gente está falando do praticante de atividade física, ele está gastando mais energia, o corpo dele vai precisar consumir mais energia, mais vitaminas, mais minerais. Ele precisa sim disso. Agora, a gente tem que diferenciar do superatleta também, o praticante de atividade física, que eu faço a minha natação, a minha corrida. Primeiro, em relação à atividade física, ele tem que fazer um check-up, porque a gente não quer ninguém tendo mal súbito na rua por aí, nem lesões, procurar um profissional de educação física, procura um profissional nutricionista, porque a gente tem sim algumas coisas específicas quando se pratica atividade física, a necessidade do corpo está aumentada. Então tem que se ter um cuidado, uma atenção um pouco maior com a alimentação. E uma coisa importante, né, Douglas, a gente frisar bastante, provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade depois também, é uma coisa chamada balanço positivo, que é o quê? A quantidade de calorias que você ingere e a quantidade de calorias que você gasta. Você queima. Então, o atleta precisa sim de um acompanhamento do nutricionista, do professor de educação física, do personal trainer, para conseguir quantificar isso. E isso faz uma diferença tanto no seu rendimento quanto na sua performance. Pergunta de telespectador. Vamos lá, Paulo. O Weber e o Douglas, eles citaram a casca da maçã agora há pouco,
E a Suzy Caldas, de Recife, Pernambuco, está perguntando sobre essa fruta. Ela está perguntando se, primeiro, não há o perigo da casca absorver agrotóxicos. E ela também pergunta sobre as sementes da maçã, se essas sementes elas são tóxicas, se há um perigo em consumi-las. Olha, a gente sabe que tem gente que consome a fruta por inteiro, né? Come casca, polpa e a semente. A semente a gente tem um problema aí em relação principalmente à apendicite, né? Tá. Isso pode não ser tão bom. Então, retira a semente. Em relação à casca, o maior teor de fibras e de algumas outras substâncias são antioxidantes, fenólicas, está presente na casca. Então, é interessante que se consuma. Tem gente que não gosta, mas é uma questão de sabor também. E os agrotóxicos, a gente tem esse mal aí espalhado pelo mundo que diversos alimentos são os defensivos químicos, agrícolas, né? E a gente se acumulam sim em certas partes de determinados alimentos. Explicando um pouco melhor para a Suzy. Alguns alimentos acumulam mais agrotóxicos, outros menos. A maçã não está no topo da lista, mas se você puder consumir um produto de origem orgânica, a gente sabe que o custo é um pouco maior, ou um produto que você conheça a origem dele, aí sim é melhor, porque você está se livrando. Ou então passa na macieira que tem em frente à sua casa, principalmente quem mora no sul, né? E rouba uma maçã do vizinho. E ó, a gente preparou uma matéria que justamente fala sobre esse assunto que o Douglas está abordando aqui, sobre os alimentos orgânicos. Vamos acompanhar. Comer de forma saudável. Isso é indispensável se você quer viver bem. Alimentar-se de forma balanceada, com todos os nutrientes que você precisa, é a melhor forma de não sofrer com excessos ou com a falta de vitaminas essenciais. Apesar das frutas, legumes e verduras serem fontes naturais de alimento, eles contêm agrotóxicos. E agrotóxicos fazem muito mal à saúde, podem até mesmo causar câncer. Para quem não quer consumir produtos com agrotóxicos, o mercado oferece os produtos orgânicos, mas eles são muito mais caros. E existe um produto que fica entre o produto comum com agrotóxico e o orgânico, que são os hidropônicos, como este maço de rúcula. O pessoal procura um pouco o orgânico, mas nesse meio termo o orgânico se torna um pouco inviável ao consumidor. Aí eles acabam optando pelo hidropônico. O produto hidropônico veio para combater um pouco mais de bactéria que a gente tem na verdura nossa comum, que seria a de terra. O produto hidropônico ele vem de uma linhagem de água renovável, sem contato com a terra. É esse o benefício que ele traz à nossa saúde. Tá vendo só? Para ter uma alimentação saudável não faltam opções. Basta ter disciplina e escolher bem o que você vai mandar para dentro do seu corpo. É isso aí, vamos comentar um pouquinho sobre a matéria. Os hidropônicos, né? Seção de folhagens do supermercado, a gente encontra essa opção hidropônico. Mas o que é o hidropônico? Alface, rúcula e por aí vai, essas folhagens em geral, elas são cultivadas suspensas. Coloca um cano aqui onde passa a água e os nutrientes que aquela planta precisa para crescer. Tá. Então não está em contato direto com o solo. Se ela não está em contato direto com o solo, eu tenho menos pragas infestando. Então a necessidade de usar defensivo, agrotóxico também diminui. Então tem esse efeito benéfico aí do hidropônico. Olha, entre as perguntas que estão chegando, a Andrea Ronzani, de Votorantim, ela pergunta a respeito de se tem algum tipo de alimentação que influencia no tratamento de enxaqueca. Ela está sofrendo muito com enxaqueca, Andrea. Olha, a enxaqueca é interessante porque ela pega as pessoas de surpresa, né? Aí você vê uma pessoa assim, às vezes mal-humorada ou agitada, o que aconteceu com você hoje? Nossa, eu estou com uma enxaqueca insuportável. Dentro de casa, o que a gente pode utilizar? Está naquela emergência, a casca da laranja, da Alcides, ela contém analgésico natural. Então, o que a pessoa pode fazer? Vai retirar a casca de 1, 2 laranjas, faz o chá em meio litro de água e toma imediatamente. Ela vai ver que, em algum tempo, ela já consegue ter algumas melhoras. E é um chá simples, gostoso, saboroso, só não pode adoçar com açúcar. Tá. Que açúcar é ladrão de quê, para queimar a boca. Ó, a mesa já está preparada ali, com muitas frutas, hortaliças. Você vai, assim, aprender coisas muito práticas. Tudo isso, certamente, você pode ter na sua casa. Não é de custo alto.
Mas tem muita gente com muita dúvida, com muita pergunta, que bom. E você está concorrendo também a ganhar o livro Saúde Total, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais esse livro. Vou para um rápido intervalo, eu já volto já com mais informação sobre saúde e boa alimentação.